Boa noite, Manaus. Estamos aqui no Shopping Ponta Negra, num talk show no mês das mulheres. Aliás, mulher, né, manazinha? Mulher é bicho que encanta. Mulher é uma coisa sensacional. Eu acho. Eu adoro ser mulher. Graças a Deus que eu gosto de ser mulher. Bom, nós estamos aqui numa série de conversas super interessantes com convidados ao vivo sobre temas que nos interessam. Por exemplo, o de hoje é educação e protagonismo feminino. Vamos conversar, você pode perguntar. Está ao vivo no Instagram do Shopping Ponta Negra, né? Então, vamos começar. Eu tenho convidadas especialíssimas aqui. Protagonismo feminino, temos Nancy Segadilha, que é advogada e uma mulher fora da caixinha. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Norminha. Boa noite a todas e a todos. Que bom que você está aqui, viu? Você vai me contar como é que você teve coragem de se jogar num paraquedas, manazinha. Daqui a pouco. Aqui ao meu lado eu tenho Grace Benayon, que também vai falar de protagonismo feminino, porque esta mulher, mana, ela foi a primeira presidente da OAB Manaus. Amazonas, desculpa. Advogada maravilhosa. E isso aí, tudo isso. Mas, fora isso, é muito ativa nas causas femininas. Há muito tempo. Sim ou não? É verdade, há muito tempo, há muito tempo. E olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, que eu sou muito fã da Manazinha, a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Parabéns ao Shopping, né, que está dando essa oportunidade para cada uma de nós, né, estarmos juntos da norma, mas principalmente trazendo mulheres tão empoderadas como essas maravilhosas que estão aqui. Com certeza. E aqui essa mulher também muito bonita é a Andresa, que ela cuida como é que é, hein? Na área de educação. Especificamente da DDZ Centro-Sul. Mas vai me explicar o que é isso daqui a pouco. É uma das áreas da CEMED, né? Hoje eu falo em nome da nossa secretária, a professora Dulce Almeida. Que está né? Falo com muito orgulho, né? Poder aqui estar representando ela, que é uma mulher tão empoderada também, tão atuante, professora assim como eu. E agradecer o convite, Manazinha, dizer que é um prazer. Grace é uma querida, né? Nancy, estou conhecendo agora, mas é muito bom estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do que é ser mulher. Eu quero começar falando de educação, gente, porque hoje o mundo é muito habitado, na verdade. Não é só Manaus, não é só uma cidade, não. O mundo é muito habitado. Na minha época, que não faz muito tempo assim, cá para nós, apesar dos cabelos brancos, mas assim, na minha época, a gente estudava em escola pública e tinha os melhores professores. E a formação era incrível. Você não precisava pagar uma escola particular. Eu quero saber de ti como está a educação no Amazonas, né? Hoje, porque eu sei que o esforço do prefeito é grande. Sim, sim, muito grande. Como você bem falou, né? É uma rede grande. Temos hoje 240 mil alunos na rede CEMED, né? Que é a Secretaria Municipal de Educação. Então, hoje nós temos 510 escolas, né, atendendo aí 240 mil estudantes. É a terceira maior rede do país. Né? E o nosso prefeito Davi Almeida, juntamente com a nossa secretária Dulce Almeida, tem investido incansavelmente na educação. Estamos hoje com um projeto, assim, penso eu que seja o maior, né, já visto na educação do município de Manaus, que é o Educa Mais Manaus, onde os nossos alunos de 5º e 9º anos têm o 6º tempo, né? Então, eles já saem da escola por volta de 12 horas e aí já tem o seu almoço, então eles já vão para casa alimentados. E aqueles alunos que estudam no turno vespertino saem 18 horas já com o lanche. Então, isso aí é educação a mais para os nossos alunos, é questão da alimentação, ajudando essas famílias, né, que muitas vezes
têm umas condições mais precárias, necessitadas, digamos assim. Então, esse programa está atendendo aí 140 mil estudantes, 330 escolas, mais ou menos, com o sexto tempo, encontro aos sábados, trazendo a família para perto da escola, porque, como você bem falou, naquela época, uma época não muito distante. Não muito distante. Mas hoje, assim, nós precisamos muito. Precisamos muito das famílias, né, junto com a escola. A gente só consegue se tiver a parceria da família. E aí, no sábado, a gente tem ações, traz a Secretaria de Trabalho, traz a assistência social. Então, assim, a professora Dulce Almeida tem feito um trabalho brilhante na educação, falando um pouquinho também das nossas escolas, né? Foram 62 escolas reformadas agora nessa época de férias, que tivemos aí dezembro e janeiro, né? Então, começou nessa segunda agora, dia 20 de março, e vai até o mês de maio. Todos os dias, inauguração e reinauguração e entrega de escolas. Dessas 62 escolas revitalizadas. E até o final da gestão do prefeito Davi Almeida, todas as escolas municipais próprias, 335, serão reformadas e revitalizadas. Bom, vocês podem participar desse papo, tá? Se vocês quiserem perguntar... E podem me interromper, que eu falo pouco. Uau, eu vou fazer só um comentário, se você me permitir. Parabéns pela iniciativa, principalmente porque são projetos e ações como esse que combatem a evasão escolar. Né? É muito importante a gente entender que muitas das crianças, né, dos alunos, né, não conseguem... muitas vezes permanecer na escola, né, devido a isso. Exatamente. Sim. Então, são projetos muito importantes. Parabéns por fazer esse registro. E fazer um comentário, Norma. Eu estive, na semana passada, num evento, também talk show, na Secretaria de Fazenda, e com o secretário de Educação Fiscal. E o secretário da Receita Federal fez exatamente o seu comentário, tá? Toda a trajetória escolar dele foi na rede pública. Isso. E é muito importante, do início ao fim. Ele fez esse registro, assim como a Joseni Guzmão, que é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, um registro muito importante que a gente está aqui falando sobre educação e ter atuações tão importantes, tão significativas para a sociedade, né? Que garante isso, né, Norma? Com certeza. A permanência, né, do nosso aluno. Sim, isso me fez lembrar uma frase que ficou mundialmente conhecida pela ativista Malala, que ela fala que a educação é o poder das mulheres. É o poder de, acho que não só de mulheres, né? Pilar, né, da nossa sociedade. Povo. Mas para ela, mulheres, justamente pela realidade que a Malala vivia, né? Sim. Transforma a sociedade, né? E então nós não vemos, o prefeito mesmo fala, não é um gasto que ele está tendo com a educação, é um investimento. Então, investimento em alimentação, investimento em pagar hora extra para o professor. Mas eu tenho uma curiosidade, porque a gente conhece muitas famílias desestruturadas, né? Famílias de baixa renda, às vezes, com muitos problemas estruturais mesmo. Separou e não sei o quê, o marido bebe, é violento, é isso e aquilo. E a gente sabe que isso influencia, né, aquele aluno. Como é que eles chegam? Eles chegam, por exemplo, vocês percebem o que cada um já quer ser no seu futuro? Ou a escola vai dando devagar aquela vontade, aquela curiosidade de saber, olha, eu quero ser isso quando eu crescer, ou eu quero fazer isso, eu quero ter esse caminho. Vocês percebem? E tem gente da escola pública como é que se diz? Destacando? Se destacando? Sim, temos muitos destaques. Inclusive, o ano passado, nós tivemos uma escola, das escolas que eu cuido, que é Olga Figueiredo. Eles foram para a final da Olimpíada de Geografia, que foi lá em Campinas. Foi a única escola aqui do Amazonas pública, foi juntamente com uma escola particular, que é o IDAAN, e eles foram para a final. Então, nós temos, sim, infelizmente, né, falando sobre educação, falando sobre mulher, questão da desestrutura familiar é independente da renda. Exatamente. A gente tem renda baixa e renda alta, e, com certeza, isso atinge as crianças, os filhos.
nos atinge enquanto mulheres, né? Nós somos mães, somos profissionais, somos mulheres. E aí eu aproveito para falar um pouquinho assim, que a gente sempre busque a excelência em tudo que a gente faz, sim, mas que, primeiro de tudo, a gente ame a nós mesmas, né? Que a gente não esqueça que a gente é mulher, que a gente tem dores, que a gente sofre, que não é todo dia que a gente vai estar bem, vai estar feliz, vai estar animada. A gente passa por ciclos, né? Até questão menstrual mesmo. Então, tem semana que você está ali com a corda toda, tem semana que você está mais brocochô. E que a gente lembre que, acima de tudo, nós somos mulheres, a gente tem direito de um dia... Hoje eu só quero trancar minha sala aqui, né, Grace, e chorar. Porque não sei por quê, mas eu quero chorar. Deixa eu chorar aqui uma manhã inteira, depois que passar, eu volto outra pessoa. Mas a gente tem que desenvolver esses inúmeros papéis, né? Mulher, mãe, professora, profissional, advogada, a gente é amiga também, a gente é filha, a gente ajuda aqui uma colega, a gente ajuda na igreja. Isso aí. E aí a gente se vira em mil e muitas vezes a gente esquece de nós, né? E também levando um pouco para o lado espiritual, a Bíblia diz que ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro que a gente se ame, se reconheça como mulher e lembre do que nós somos, né? Com certeza. A Nancy passou por um problema na vida dela, um acidente, que poderia, isso daí é que eu acho incrível, poderia ter deixado ela abaladíssima ao ponto de não querer nem viver, né? O que eu vou fazer da minha vida agora limitada? Mas a Nancy, graças a Deus... Uau! 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 Admirável. Gente, e linda, né? E linda. É linda, ela é linda. Ela é... Senta, Manazinha, pode, não paga nada não, vem. Então, a Nancy, ela deu o salto na vida dela. Ela se formou advogada. Ela hoje representa inúmeras coisas que ela vai nos contar. E, além do que, ela rompe barreiras. Porque ela pulou de paraquedas, Manazinha. Eu jamais pularia de paraquedas. Mas a Nancy pulou. E ela vai contar essa história para a gente. Vamos lá, Mana. É verdade, Norma, sou sua fã. Eu também sou sua. Sou fã de Você Grace. sabe. Agora conheci a Andresa, já estou admirando o seu trabalho na educação, que a gente sabe o quanto é importante. Obrigada. E, assim, na verdade, eu nunca imaginei saltar de paraquedas. Ah, não? Nunca. Foi de repente? Na verdade, foi uma amiga advogada que foi minha professora, né, quando eu retornei depois do acidente, que eu fiquei tetraplégica, eu estava finalizando o curso de Direito. E ali alguns sonhos foram esquecidos e outros adiados. E aí eu me foquei no tratamento e o papai veio a falecer e tudo mudou. Voltei para Manaus, voltei para uma faculdade de Direito, minha irmã me acompanhando. E essa professora virou amiga, é a advogada Leila, uma querida. E ela sabe desse trabalho da inclusão, porque as pessoas com deficiência, elas são muito rotuladas, como coitadinha, não pode fazer aquilo. Então, ela me desafiou. E aí eu criei a campanha Inclusão Dever de Todos. E para dar esse passo a essa campanha, eu resolvi saltar de paraquedas em prol da inclusão. Teve medo? Tive, fiquei nervosa, Manazinha, quando chegou lá na porta do avião. Deve ser uma emoção, né? Nossa, literalmente, eu voei, gente, o céu é o limite. E agora eu fiquei viciada em voar. Já soltou de novo? Amiga, eu fui em Fortaleza de férias. Agora, em janeiro, cheguei da Praia do Futuro. Tinha eu acho que é parapente, não sei o nome. Aquele que joga assim, que você vai lá embaixo pela praia. Ah, tá, isso eu não conheço. Mulher, eu já cheguei querendo voar, perguntando se tinha acesso e tal. E já fui, a mamãe ficou desesperada, a Ellen desesperada. E eles simplesmente pousaram comigo na cadeira de rodas. Então, acho que eu estou viciando em voar. Arrasou. Agora, me conta das tuas causas. Tu estás defendendo, né, várias coisas. Sim, sobre agora, inclusão. Sim. Eu estou como vice-presidente na Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas. Assim como eu luto pela inclusão, também estou lutando pela advocacia.
mas eu estou com 2 missões a nível nacional. Nosso presidente Beto Simonetti me nomeou como vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal. Estou como conselheira suplente no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E agora a luta começou também pelos direitos da pessoa com deficiência. Todo mundo sabe do caso da Latam. O caso da Latam, ela me passou, eu achei um absurdo. Tu vais contar aqui, porque eu acho importante que as pessoas entendam que ninguém é igual, todo mundo tem uma diferença, né? E uma pessoa cadeirante, ela tem que ter um tratamento especial, sim. Assim como não tem aquela história, primeiro mães com os filhos, primeiro idosos e não sei o quê. Sim, e aí o cadeirante, ela não teve a oportunidade, num voo que ela foi fazer, para onde? Tu ias para um encontro, né? Isso, eu estava indo para o Colégio de Presidente das Caixas, estava representando o Amazonas. E simplesmente a Latam, ela pegou a primeira fileira e transformou em premium. E aí você não pôde... Eu não pude ter acesso, mesmo querendo comprar. Mesmo querendo comprar. Sabendo que eu tenho por direito. E eu não sei se é o fato de eu ser mulher, ser uma pessoa com deficiência. O supervisor da Latam aqui, no aeroporto de Manaus, aqui, no Eduardo Gomes, ele nem olhou na minha cara, falou que não poderia fazer nada. E como eu estava representando o Amazonas, eu tive que seguir no voo. E foi a pior viagem da tua vida, né? Tornou-se um pesadelo. Eu sou a primeira a entrar e a última a desembarcar. Eles me carregaram até a 4ª fileira porque eu tinha comprado espaço mais. Chegando em Brasília, como já tinha publicado na minha rede social, a despachante da Latam chegou a me ameaçar e debochar quando eu falei que eu sabia que eu era advogada, o meu direito, porque ela queria que eu sentasse numa cadeira de bordo. Eu sou tetraplégica, eu não tenho equilíbrio. Eu não faço ingestão de líquido do voo, eu não consigo sentar naquela cadeira para usar o toalete. Então, assim, foram inúmeras violações como pessoa como deficiente. Mas você entrou, não entrou? Contra? Eu denunciei a Latam em todos os órgãos. E aí, aconteceu alguma coisa? Brasil! A gente não está entrando em acordo porque eles querem oferecer cadeiras de rodas, mas não querem mudar a prioridade da regra, né, que seria de direito, que é uma resolução da ANAC 280. Isso devia ser proibido. Né? Eu sem querer me meter já metendo, não, Grace, tu me corta, senão só eu falo. Eu vou falar um pouquinho o que ela falou, né? Quantos cadeirantes assim, pessoas com deficientes como um todo, muitas vezes sofrem preconceitos, né? Então, falando mais um pouquinho do trabalho da nossa secretária Dulce Almeida, das nossas escolas, principalmente as novas, né, as que estão sendo construídas agora, todas elas já estão sendo feitas com acessibilidade, rampas, banheiros, tudo adaptado. As que não tinham estão sendo feitas, né? Então, assim, a secretaria hoje tem um olhar todo especial para a educação especial como um todo, seja autismo, seja TDAH, seja com questão de deficiência física, né? Então a gente tem bastante projeto legal. E eu achei legal quando você perguntou como que começou o voo, né? Como que ela quis voar. Ela disse, foi a minha professora que virou a minha amiga. Então, assim, o poder que a gente, enquanto professores, né? Porque hoje eu estou chefe, mas eu sou professora, né? Eu sou professora de concurso desde os meus 19 anos. Eu não tenho 21, tá, gente? Eu sei que parece, mas eu já tenho um pouco mais. E assim, professor, ele é uma referência na vida da criança. Tem um autor que ele diz, depois do pai e mãe, ou avó, o tio, o que cria a referência, depois dele é o professor. Deve saber que se a professora falar, né, Grace, tem filha, nossos filhos estudam juntos, se a professora falar, eles vão contra a gente. Não, mas a tia falou. Não, é verdade. Eu sou mãe de 3 meninas. E é muito engraçado isso que você está falando, porque é a mais pura realidade, né? Uma vez eu lembro, já mudando rapidamente do assunto, Norma, mas falando sobre a educação, uma vez eu lembro, eu estudando com a minha garota e falando, não, você não pode fazer assim, por causa de... explicando para ela, e ela disse, não, mas a minha professora
Então, assim, eu tive que conversar com a professora. Então, assim, Nancy, eu quero te parabenizar, primeiro pela coragem. Isso. Essa é uma das causas, sabe, Nancy, que também fazem parte da minha família. Eu tenho um tio, Isaac Benayon, que é o presidente da ADEFA, que tem esse lugar de fala, sim, que é uma causa da minha família também, sim, que nós sabemos da importância de garantir os direitos, a importância de ter sido uma advogada, uma mulher que sofreu na pele isso, e, portanto, você não está sozinha. Fique certa que a sua causa é a nossa causa, a causa da advocacia, a causa da justiça, né? E a causa, principalmente, de todos aqueles que, às vezes, não têm voz e nem vez, e que precisam de pessoas como você, como cada uma de nós, corajosas, né? Exatamente. Corajosas. E aguerrida para enfrentar, né? Com certeza. Você inspira mesmo. Olha, eu admiro demais, porque eu não tenho coragem de saltar, nada nem assim eu, de altura. Nada. Admiro muito, né? E como então, ela você bem vê falou, que o corpo todos os motivos ela tinha ali para parar e dizer, agora eu não posso por causa disso, daquilo. Fiquei tetraplégica, perdi o pai e estou aqui. O corpo não é o limite. O limite é a mente. Exatamente. Se você acreditar, manazinha, que não pode, você vai acreditar mesmo que não pode. E assim, eu acho que uma mensagem muito importante que a Nancy deixa para todos que estão assistindo é o seguinte: diante dos desafios da vida, uma reflexão, diante dos desafios da vida, o que você decide? Decide enfrentar? Isso. Decide acabar? Porque, assim, como a Manazinha coloca muito bem, gente, uau, eu sou muito fã da Manazinha, como ela coloca muito bem, você pode chegar e paralisar. Poderia ter paralisado. Poderia. Mas ela decidiu. Então, assim, gente, independente dos problemas que você está enfrentando hoje, né, independente dos desafios, nós que somos advogados e o nosso trabalho é resolver os problemas das pessoas, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que acham que, assim, esse problema acabou com a minha vida. Não, acredite. Todos os problemas têm solução e você pode olhar para as pessoas, né? E aqui a gente está olhando para a Nancy para dizer, não importa o tamanho do seu problema, e lhe dizer que a senhora, assim, lembra a minha avó, Nair Gomes Benayon, vou fazer uma homenagem para a senhora, porque a gente sabe que não é fácil para uma mãe enfrentar um desafio como esse. A minha avó enfrentou com meu tio há muitos anos atrás, e hoje ele é uma referência, assim como a Nancy, e, portanto, a gente tem que decidir, seja lá, qualquer que seja o seu problema, levantar a cabeça, sacudir a poeira e continuar, enfrentar o seu problema, e com certeza você será um vencedor. Verdade, arrasou, Grace. Palmas. Sim. Mulheres, as mulheres são pessoas iluminadas, eu acho. Porque, além de ter muitas tarefas, que todas nós temos, eu faço com alegria, não tenho problema com as tarefas. Mas, assim, o que eu percebo de diferença entre eu e o meu marido, por exemplo, é que, se eu disser assim, olha ali, a gente consegue ter um olhar 360, né? Para tudo. O homem não. Se você botar a xícara aqui, e a xícara, o lugar dela sempre foi aqui, ele vai abrir o armário e ele vai dizer, cadê a xícara? Porque ele não consegue olhar para aqui. E isso, eu acho que não é um defeito, é apenas a condição masculina. Característica. É a característica. Aquela dizendo, a gente consegue ser melhor ainda assim. Então, a gente consegue fazer muitas coisas e ainda ajudá-los, né? Essa que é a verdade. Ela falou ali da mãe, né? Da mãe dela. E aí eu admiro muito também. Eu sei que não há nada para a gente, mãe, que doa mais do que a dor dos nossos filhos, né? A gente prefere que seja em nós do que nos nossos filhos. Eu fiquei viúva aos meus 33 anos, né? Eu tinha um filho, Deus o livre, eu tenho meus filhos, mas um tinha 2 anos e o outro tinha 8. E eu já vi meus filhos dormirem assim, de tanto chorar. E eu nada poder fazer, porque realmente contra isso eu não posso fazer nada. Mas eu tinha isso, tudo que você falou. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou parar a minha vida? Não, eu vou continuar, principalmente porque eu tenho 2 grandes motivos, que são os meus filhos. Né? Eu não sei se eu posso fazer um pouco de propaganda, posso? Pode. Eu tenho também uma loja, que é a Arte Flor.
linda! Né? Então, sou funcionária pública, eu empreendo, eu cuido dos meus filhos e fácil realmente não é. Mas Deus nos sustenta e a gente sabe que a gente pode, como ela bem falou, você pode, seja lá o problema que você estiver passando, né? Isso já tem 4 anos que me aconteceu. E a gente vai seguindo, porque a cada dia é um novo dia e o importante é não desistir. Com certeza. Agora eu quero falar com essa moça aqui. Ai, meu Deus. Como é que é assumir esse posto de presidente da OAB num lugar de homem? Porque homem não dá. Homem, quando pode, ele não dá brecha para mulher, não. A gente vê que na política falta muita mulher ainda, né? Então, a gente sabe que tem um babado forte aí. E, Norma, vale ressaltar que foi numa pandemia, no auge. O que é ela? Grace. A Grace? Sou Nossa, fã eu quero dela. saber tudo. Grace, como é que foi? Bom, foi um privilégio poder representar a advocacia num momento tão desafiador, acho que no momento mais desafiador de toda a humanidade, né, onde eu tive realmente a felicidade de poder enfrentar esses desafios de mãos dadas com a advocacia. É verdade, Norma, que nós estamos falando de uma posição... A advocacia é uma profissão eminentemente masculina, mas hoje, minha gente, nós já temos mais de 50% de mulheres advogadas em todo o país. Nós já temos 700 mil mulheres advogadas em todo o país. Mas é verdade também que foi um momento único, tá, Norma? Eu quero te dizer assim, eu me formei muito jovem, também não parece, né, minha gente? Eu adoro que todas são jovens aqui. Eu entrei muito cedo na faculdade e eu sou da época da datilografia, né? Então, assim, eu também. Eu tive muitos desafios na minha vida. Para você ter uma ideia, vou voltar um pouquinho para fazer um registro importante da minha história, que eu também sou uma pessoa movida a desafios. E eu assumi a diretoria da Escola Superior da Advocacia de 2010 a 2012, que foi o período em que o peticionamento eletrônico estava sendo implementado no estado do Amazonas, onde eu fui a responsável pelo treinamento, pela capacitação dos advogados neste período de peticionamento eletrônico. E Deus me permitiu também ser a primeira mulher presidente da OAB do Amazonas, no momento da pandemia, no momento assim incomparável, onde a gente pôde mostrar para a sociedade a importância da advocacia. Não apenas uma gestão focada, não apenas para os advogados, que foi muito importante também essa interlocução com todos os tribunais. E aproveito aqui para agradecer a todos os tribunais do estado do Amazonas que nos recepcionaram de uma maneira impressionante, de portas abertas, onde nós podemos construir ações e projetos focados para o benefício da advocacia, mas também nós conseguimos coisas assim muito maiores para a sociedade do Amazonas. Aí eu vou fazer um registro de algumas, porque eu acho que é muito importante e muito emblemático. Com certeza. Estamos aqui falando papo de mulher. Papo de mulher. Norma, assim, nós fizemos era um período onde também o TRT do Amazonas era presidido por 3 mulheres, 3 desembargadoras. Olha. E nós fizemos uma parceria inédita para ajudar, para colaborar também, uma das nossas parcerias, onde nós arrecadamos mais de R$500 mil, onde nós contactamos todos os hospitais do estado do Amazonas, onde eles nos passaram relação do que era necessário, do que eles precisavam, onde nós pagamos... Na época da pandemia, onde nós pagamos e compramos o que eles pediram e eu fui pessoalmente entregar, onde nós tivemos a chance, a oportunidade de fazer uma interlocução com o embaixador da China, e aqui o meu agradecimento especial para Thomas Lau, que nos ajudou nessa interlocução, que fez essa interlocução também com o estado do Amazonas, que ajudou com oxigênio, muitas doações a nível internacional. E aí a gente está falando de como as pessoas, a gente está falando, a advocacia sofreu
a sociedade sofreu e a advocacia sofreu muito também. Então, foram os 3 meses que nós passamos sem dormir, porque de madrugada os colegas ligavam, e aí, oxigênio, e a gente está sem, eu estou aqui na Zona Leste, não sei onde. E a gente pôde ajudar. Então, foi um privilégio. Sabe, assim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade para mostrar, gente, que são nesses momentos desafiadores que a gente sabe quem são os gestores. Sabe, quando está tudo muito bem, né, eu acho que cada um faz muito bem o seu papel. Mas quando é um momento desafiador, quando assim, não tem precedente, na diversidade... Você vê quem é quem. Nós fizemos interlocução, Norma, para liberar oxigênio para o estado do Amazonas, que vários pediram, e outros estados estavam impedindo que embarcassem para cá. Os pacientes que foram para outros estados com Covid para o tratamento, e os familiares foram. E aqui um registro importante e um agradecimento para o atual presidente da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti, porque nós fizemos a interlocução, e aí eu era a única mulher em a nível nacional, presidente de ordem, mas tive o apoio de cada um dos 26 presidentes de todos os estados de seccional que recepcionaram os familiares dos pacientes do estado do Amazonas que foram. Eu vou destacar a importância disso quando eu tive que fazer um contato com o presidente da OAB do Pará, porque os pacientes do Amazonas que já tinham sido curados de Covid, que estavam no aeroporto para embarcar, com aquela plaquinha curado do Covid, estava sendo impedido de embarcar no avião, porque o comandante se recusava a ter aqueles passageiros dentro de uma aeronave. Então, foi punk. Momento punk. Mas de todo mundo. É verdade, Norma. E aí participamos da interlocução com o superintendente da SUFRAMA, com todos os CEOs do Distrito Industrial, para colocar a advocacia do Amazonas à disposição. Trabalhamos a retomada com o comércio, a retomada com os órgãos de controle que precisavam dar a segurança para que as instituições e as lojas, que todas ficaram fechadas, né? Todos os estabelecimentos ficaram fechados, né? E as pessoas precisavam sobreviver, precisavam pagar uma consulta, comprar um remédio, né? Eu quero puxar um assunto que eu acho importante para nós aqui, mulheres, que é a questão do feminicídio no país. É muito grave, é engraçado, porque tem uma estatística, eu não sei, porque eu não sou das estatísticas, mas eu sei que existe, assim, de tantos em tantos minutos, uma mulher é morta. Ou uma mulher é agredida, ou uma mulher... Aí eu queria saber de vocês, não é o que o homem faz. Eu quero saber o que a mulher faz para... Quer dizer, por que a mulher, às vezes, permite, dentro de uma relação, ela não consegue ver o que está faltando para a mulher, que hoje ela é protagonista de tanta coisa, ela é uma mulher avançada, ela é uma mulher... que faz tantas coisas, que ela já venceu tantos obstáculos. O que está faltando aí? Qual é a chave que precisa ser virada para que isso diminua? Eu não vou dizer que não vai mais acontecer, mas que diminua. O que está faltando para a mulher? Olha, veja, Norma, você tocou num assunto que é muito sério, porque assim, a violência doméstica, ela independe de classe social, independe de nível intelectual. Independe, na verdade, das circunstâncias. Né? E qualquer pessoa pode ser vítima de violência doméstica. Para ilustrar o que você está dizendo, eu fui chamada para participar. No período que eu estava na presidência da OAB, uma jovem advogada me convidou para ir para uma audiência com ela. Quando eu chego na audiência, a vítima era uma advogada criminalista. Que tremia, que chorava, que foi dramático, e que se eu não estivesse, ela não teria nenhuma chance, em razão de outras circunstâncias que eu não vou comentar agora. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Num determinado momento, o advogado falou assim, mas é isso mesmo? Uma advogada criminalista que está querendo se dizer vítima? Aí eu tive que interferir, pela ordem, né? Porque um homem jamais vai saber
O que significa isso? Como representa isso? Eu entendo o que... eu estou usando esse exemplo para responder a tua pergunta. Ok. Para dizer o seguinte, Norma. Essa lei, ela aconteceu em razão da Maria da Penha. Sim. Farmacêutica, bioquímica, o marido professor universitário, níveis intelectuais altíssimos, bem resolvidos financeiramente, e ela foi vítima de violência doméstica. Ela só não foi morta porque Deus permitiu que ela sobrevivesse a tudo isso. Mas as pessoas vítimas de violência doméstica, Norma, que ela não se limita à violência física. Isso. Ela é uma Às violência vezes pode psicológica, emocional. Psicológica, acho que até está ainda maior. Pior. Né? Emocional, ela é dependente emocionalmente daquela pessoa. Olha, eu vou falar, também. Só para eu encerrar minha fala sobre isso, porque senão eu vou falar até depois de amanhã. Ok. Em 2000, eu falo sobre a violência doméstica, combatendo a violência doméstica, alertando as mulheres da Zona Leste, da Zona Norte. E depois fala um pouquinho o que faz para denunciar, conta pra gente. Desde 2006, eu falo sobre esse assunto. Desde 2007, 2008, falo sobre esse assunto. E vou pelos CRAs. Eu era convidada pelos CRAs da Prefeitura. Pela BPW, Business and Professional Women, é uma associação de mulheres de negócios e profissionais, onde a gente trabalha o empoderamento da mulher em todas as esferas. Quando eu me formei, em 1900 antigamente, não vou falar exatamente a data, mas foi nos anos 90, eu estava, Norma, no aniversário do meu pai, na virada do ano, dia 31, aniversário do meu pai, pronta para a festa, e chega uma mulher na minha casa toda passada a ferro, de roupa, passada a ferro no rosto, em várias partes dos braços, do corpo, toda passada a ferro. E aquilo me comoveu de uma maneira que eu saí igual uma doida. Falei, vou prender esse homem onde ele estiver. Então, imagina, na virada do ano, não tinha a Ronda Maria da Penha, que eu quero fazer uma homenagem para a Clécia, maravilhosa, que é da Ronda Maria da Penha, que faz um trabalho impressionante aqui no estado do Amazonas, que é referência nacional. Não tinha toda essa estrutura. E aí a minha homenagem para a Débora, que é delegada e que trabalha esse enfrentamento, não tinha essa estrutura. Débora vem aqui no próximo. Maravilhosa, viu? Imperdível. E aí, eu saí na madrugada, conseguimos, enfim, mobilizamos tudo e mais alguma coisa, prendemos esse homem, tá? E eu fui para a festa do meu pai, por óbvio, né? No outro dia, de manhã cedo, essa mulher tá batendo na minha porta. Na porta da casa do meu pai, eu era solteira. E aí, Norma, ela chorava, me implorando para eu soltar esse homem. Porque ela tinha 5 filhos, e quem é que ia levar o jaraqui para os filhos dela? Não tinham o que comer. Ela estava desesperada porque os filhos não tinham o que comer. Esse problema, que é um problema social, que ainda existe hoje, que precisa continuar sendo combatido, que é uma responsabilidade social. E eu convido todas as mulheres para conhecerem a BPW, que está ressuscitando aqui no estado do Amazonas. Olha que bacana. Está voltando. Terça-feira vai ser o nosso encontro, todas convidadas aqui de público. E dizer o seguinte, lá no Supreme, às 16 horas, e dizer assim, gente, é algo que é uma responsabilidade nossa. No período da pandemia, a OAB, através da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação, um grande abraço para o Aldo Evangelista, que trabalhou conosco esse projeto chamado Elas, onde as mulheres, no aplicativo, porque existia uma subnotificação no período da pandemia, que as mulheres estavam dentro das suas casas, trancadas com seus agressores. E não podiam fazer os registros. Então, esse aplicativo permitia que a mulher, pelo aplicativo, pelo celular, fizesse a denúncia, fotografasse, mandasse a sua localização e aí salvar vidas, porque o feminicídio aumentou e muito, porque as mulheres não conseguiam fazer sequer os registros da violência doméstica, quanto mais tentar se blindar do feminicídio. Juízas, promotoras, advogadas, mulheres de toda a sociedade, independente de classe social, são vítimas de violência doméstica e nós precisamos, sim, continuar lutando e combatendo para que isso não aconteça mais na nossa sociedade. Né? Olhando para isso, né? Fala, Nancy. Isso é verdade. Eu vou já dar um respiro, porque pesou, mas é isso mesmo, é importante que a gente saiba o que fazer. Eu acredito muito na questão emocional, sabe? A pessoa, às vezes, ela tem toda a qualificação, mas ela é refém do emocional dela, né? Do que viu na infância, de coisas assim.
Eu vou fazer... Fala, Nancy, eu quero que você fale. Na verdade, eu também vejo uma questão que a nossa sociedade ainda é muito machista, não? Né? Muito machista. Gente, mesmo não só os homens, mundo... né? Muitas mulheres. A gente tenta, luta, enfrenta, mas as desigualdades ainda são... não ganham a mesma coisa, Sim, né? por mais que a educação, a mulher tem na frente do homem, ela conclui o curso superior, estatisticamente, 34%. Mas, quando chega no salário, não tem equiparidade, não tem igualdade. E, sabe, eu vejo que também não existe uma sororidade, uma união das mulheres. É muito seletivo ainda. A mulher que é periférica, a mulher que é preta, a mulher que é pessoa com deficiência, a mulher indígena, ela não tem essa representatividade. Ainda, né? Vamos dizer. Sim. Vamos lutar por isso. E então eu acho que elas não se veem na sociedade ainda. É muito delicado, é um trabalho de conscientização. As mulheres têm que estar em lugares de tomadas de decisões e uma sobe, puxa a outra. Né? E a educação, ela é fundamental. Por isso que eu quis falar de educação, porque ela é tudo começa, né, na educação. Libertadora e poderosa, como todas nós mulheres. E parabenizo a Grace pelo trabalho, né? Não sabia incrível. De tudo isso. Já estou super empolgada para conhecer a Business Woman. Tá, com certeza. Assim, só um registro, assim, que o maior número de mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país, porque a tua pergunta foi no país, são pretas e pobres. Sim. Mas não são apenas as mulheres pretas e pobres, em que pese essas podem contar com cada uma de nós, porque nós estamos aqui, vocês não estão sozinhas. É muito importante que a sociedade entenda que nós precisamos, sim, aquele jargão, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete, né? Sim, né? Tem que meter, sim. Mais do que não tem que salvar vidas. Uma vida. É nossa responsabilidade salvar a vida das pessoas. É um absurdo, porque parece que a gente vive num mundo primitivo ainda, né? Sim. E já evoluiu tanto em tantas questões, em tudo. Hoje tudo é internet, é não sei o quê, todo mundo sabe mexer nessa parte tecnológica que é complicada, dificílima, aprende rápido, mas não consegue aprender rápido o lado emocional para se defender disso, né? Vou fazer um respiro, porque eu sou chique. Então, como eu sou chique, minhas convidadas ganham um presentinho. Ai, eu adoro mimos. Que legal. Na sacolinha do Gente Como Eu, que é o novo programa da Manazinha no YouTube, no meu blog e na fanpage, tá? Então, olha, aqui eu tenho parceiros. Eu estou usando, não sei se vocês estão me achando bonita. Lindíssima. Está lindo esse conjunto. Mas não está o máximo? Tá eu lindo. Estou usando Maria Dolores, que é uma grife que eu amo, e que tem uma loja, um quiosque aqui no Ponta Negra, chamado Awad. Eu peguei porque o nome é Awad, tá? E olha só, gente, todos esse conjunto de anel e brinco aí tá lindo. É tudo lindo, é maravilhoso. Então, aqui nessa sacolinha, você vai ganhar um Awad, e vai ganhar isso aqui. Ai, que ótimo. Isso aqui é da Lelise, é um negócio tão chique, Manazinha. Ai, que chique. Mas é tão chique. Ó, Lelise, e você vai ganhar Awad. Tá? Ai, que chique. Para Nancy esse... Obrigada, eu achei que fosse para cada uma de nós. Mas vai ser, mano. Vai dizer calma. E eu que vou pedir 2, porque eu vim representar minha secretária, eu tenho que levar para ela, mas eu também gostei. Não sou fuleira, né, Manazinha? Não tem fuleiragem. Aqui é a Awad, não, Lelis, esse. Sem fuleiragem. E tem Zinzane, que é uma camiseta que eu adorei também. Aqui. Não, eu não vou tirar, tá? Tá aqui. Tá dando muito trabalho, né, Manazinha? Da Via Uno. Olha aí. Ei, já tá muito Olha aí, Grace, arrasou. Obrigada. Tu tá me ajudando, Então pega outra, mana. Muito obrigada. Aqui também tem a Lelis. É a minha amiga. E tem
A Zinzane, esse é para ti. Peraí. Obrigada, muito obrigada. Cadê o da Dona Dulce Almeida? Que não Tu tá vendo, né, tá Benai? Eu dodói. ganhei um. Tá dodói, mas ela vai ganhar, porque eu sou fã dela, eu sou fã do trabalho Obrigada, do prefeito. muito obrigada. Ela merece muito. O prefeito é gente como eu e breve estarei com ele na cozinha. Nossa. Ele que vai cozinhar. Desafio Sou é? eu, não. Desafio é, Norma? é. Eu me preparo para o dia, né? É a hora que a gente vai fazer a nossa ginástica, que nem usa mais esse termo. Eu faço meu treinamento com o Rodrigo! Eu disse que ia te mandar um beijo. Eu faço um treinamento. Então é isso, a gente precisa de energia para começar o dia. Olha, eu acho que eu já tenho 1 hora de programa. Alguém me dá o tempo? Se não tiver mais. É? 35? 45, tá de Dizer bom que a tamanho. gente fala Eu bastante. quero saber se vocês, plateia, têm perguntas. Perguntas, dúvidas, dívidas que a Manazinha pode pagar. Dívidas, pode passar adiante. Mas dúvidas... Ah, Benai tem uma pergunta. Vai lá, Mana. Diz teu nome, tá? Boa noite. Boa Eu noite. me chamo Benai e eu estou hoje chefe de gabinete da CEMED, acompanhando aqui a professora Andresa. Que linda. Mas a minha profissão mesmo sou policial civil. Olha. Então, o último tema que vocês abordaram aí sobre a violência feminina, eu sou prova do que isso já aconteceu, né? Já desenterrei uma mulher que foi violentada no Tarumã. Então, assim, eu vivi essa realidade numa vivência policial. Então, eu penso muito sobre, falo muito sobre isso, a Andresa conhece, né, Andresa? Eu sempre falo assim, não olhe ao seu redor, pense adiante. Porque né? quem olha ao redor, para. Qual a tua mensagem, da tua vivência, para aquelas pessoas que estão paradas na vida, estão pensando, o que será do amanhã, o que vou fazer? Nossa, pergunta difícil. Show, né? É show. Mas, assim, não desistir, sabe? Que o sol vai estar ali amanhã. E eu acredito muito em Deus, sabe? Eu resignifico todos os dias os meus pensamentos. E eu acredito em missão, que eu estou aqui por uma missão. E, assim, é acreditar em você e acreditar que tudo é possível, porque se o céu é o limite, né, eu conseguir voar, a gente pode conseguir tudo. Arrasou! Pois é. Gente, eu tenho que bater palma. Tem que aplaudir, né? Tem que aplaudir. Manazinha, o talk show aqui do Ponta Negra deu o start para esse programa, que é o Gente Como Eu.